Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e também se cuidando, porque ao que tudo indica, nós vamos voltar para um lockdown em nossa região devido ao aumento repentino e exagerado de casos da Covid-19 em nossa região, o que é lamentável para todos nós, mas é mais importante que todos estejamos bem e com saúde. Por isso, ainda que seja necessário, nós entraremos em medidas restritivas, o que fará talvez com que a gente tenha que mudar novamente os nossos hábitos de cuidado e de isolamento social, se por acaso confirmar exatamente o lockdown. Gente, hoje é a nossa quarta aula e eu gostaria de hoje trabalhar com vocês essa parte tão interessante da psicologia, que é justamente a psicologia contemporânea. Nós estamos aí trabalhando a psicologia clássica, né? A psicologia clássica ela tem nuances que precisam ser justamente muito bem pensadas, muito bem elaboradas. Então vamos trabalhar, eu estou tentando arrumar o meu vídeo aqui, mas ela não estou conseguindo. Então vamos, deixa eu só trazer um pouco mais para cá. Ali. Só um pouquinho, gente. Ótimo. Aí fica melhor. Gente, hoje a nossa aula, vou passar aqui adiante. A nossa aula de hoje, ela tem essas novas concepções de psicologia. 4.1, a teoria de Piaget, linguagens e cognição. 4.2, Vygotsky e a zona de desenvolvimento proximal, contribuições para a compreensão da personalidade. E o 4.3, abordagem humanista, Erich Fromm e Viktor Frankl, que é o que tem de mais atual nas questões de psicologia, tá? Pode ser que a gente encontre aí hoje alguns psicólogos mais atuais e até com um renome internacional, mas eu tô com um problema aqui com esse meu computador hoje. Será que ele vai parar agora? Acho que agora vai. Estamos assim se nós pesquisarmos, nós vamos encontrar muitos nomes da atualidade, e o que é interessante perceber que a psicologia ela é muito dinâmica, e ela sempre vai trazer novidade, ainda bem que é para o nosso bem, né? Então, eu estou trazendo dois psicólogos que são atualíssimos, como vocês vão ver, Erich Fromm e Viktor Frankl, para o final da nossa aula. Então nós vamos começar com os dois primeiros psicólogos de hoje, que talvez até vocês se perguntem, mas por que estudar esses dois psicólogos numa disciplina de estética e massoterapia? Qual é o interesse? Quando eu me apresentei, eu disse para vocês que eu era professor de psicologia que eu já lecionei muito psicologia para professores, no magistério, para alunos que estavam se preparando para a pedagogia, para a prática de ensino, didática e outras coisas mais. E por isso, então, eu tive bastante estudos, né, voltados para a teoria de Jean Piaget e Vygotsky, que são dois psicólogos que têm concepções de psicologia bastante direcionadas para a educação. São psicólogos que trabalharam o desenvolvimento cognitivo, a cognição. O que significa cognição? Significa o conhecimento, a apreensão do conhecimento. Jean Piaget e Vygotsky, eles vão desenvolver a sua teoria muito voltada para professores, para a questão de avaliações. Tanto é que, não sei se é do tempo de vocês, mas é do meu tempo, nós tínhamos um processo de alfabetização que era conhecido como o famoso processo do Beabá, né?
Nós aprendemos, eu fui alfabetizado naquele processo do silábico, né, da construção silábica das palavras. Com o surgimento da teoria piagetiana, nós tivemos o construtivismo, que remete a educação para um outro nível e faz com que a educação se volte para o mundo onde a criança está habitada, onde ela está inserida, onde ela habita, né? E isso vai fazer, então, até mesmo com que a prática dos professores de ensino e aprendizagem seja alterada graças à nova teoria piagetiana. Então, os dois primeiros pontos de Piaget e Vygotsky, eles são bem voltados a questões pedagógicas, que talvez não diga interesse muito à questão da prática técnica de vocês, a menos que vocês venham a se tornar docentes futuramente. Mas, como nós não ocultamos o conteúdo, porque o conteúdo ele é sempre necessário, e nós aprendemos que há muitas coisas de conteúdos que influenciam o pensamento de um e de outro, então nós temos aí uma forma de compreensão da psicologia que não seja tão técnica ou tão voltada para as práticas técnicas, mas elas podem ajudar na compreensão do ser humano, uma vez que a nossa disciplina é psicologia e relações humanas. Ok, gente? Está posto aí o nosso conteúdo para que vocês possam visualizar e também acompanhar conosco, e logo eu vou postar esse conteúdo. Muito provavelmente ainda hoje eu posto esse conteúdo se o nosso plano de aula já estiver liberado na nossa plataforma do Unimestre. O primeiro que nós vamos conhecer, de 1896 a 1980, talvez nós todos já tenhamos nascido, né? Hoje, quem nasceu em 80, hoje teria 20, 30 anos, né? Então, alguns de vocês pode ser que já esteja dessa época, desse período, da morte de Piaget. Isso para dizer a vocês que ele é contemporâneo, ele é atual, ele é do nosso momento. Então, Piaget data desse período e ele, então, trabalha a psicologia a partir do desenvolvimento cognitivo. Ele constrói o conhecimento dele baseando-se na teoria de Charles Darwin e do desenvolvimento biológico e da aquisição da criança com o meio. Então ele vai tentar traduzir o pensamento darwinista da evolução para a psicologia, dizendo que no processo de psicologia também ocorre, de certa forma, uma seleção natural, onde as pessoas se desenvolvem a partir do ambiente, do desenvolvimento biológico onde elas estão inseridas. Vocês vão lembrar da aula passada e vão dizer, mas ele não é behaviorista, não é behaviorismo? Não, o contexto é diferente. Para Piaget, não é o ambiente que faz o indivíduo, mas é o biológico. Então estaria certo Freud? Também não. Porque Freud vai falar apenas das elucubrações mentais, dos sentimentos. E para o nosso amigo Piaget, o biológico determina a pessoa. É uma nova visão. Uma visão de que o que determina não é o meio social e nem apenas, como pretendiam os behavioristas, e também não apenas os calabouços do pensamento e das intimidades de Freud, né? Não, existe uma outra forma de compreender a psique humana, que seria a partir do desenvolvimento biológico onde a criança está inserida. E ele desenvolve, então, esses 4 estágios. O estágio sensório-motor, que é o estágio dos sentidos, o estágio pré-operatório, que é egocêntrico, da linguagem oral e simbólica, o estágio operatório concreto, da conceituação, referenciação, ação, reação lógica, e o estágio operatório formal, da idade adulta, lógica dedutiva, da relação das coisas e das hipóteses. É diferente dos estágios de Freud,
porque Freud vai desenvolver um estágio de personalidade, parece mais sensual, mais uma coisa libidinosa, do prazer, das zonas erógenas. E o nosso amigo Piaget, ele vai desenvolver a partir do conhecimento. Então, o que ele formula, o que ele postula a partir daquilo que ele pensa? Ele define a psicologia a partir da epistemologia genética, como disciplina que estuda os mecanismos e os processos mediante os quais se passa dos estados de menor conhecimento aos estados de conhecimento mais avançado. Na medida em que a pessoa vai crescendo, ela vai desenvolvendo o seu conhecimento. Ou seja, não quer dizer que é o ambiente que forma o indivíduo, mas é o modo como ela vai alcançando maturidade. Pode ser que eu não tenha o ambiente propício para determinadas situações, mas que eu, por autossugestão ou por estímulo externo, enfim, veja que eu já usei Freud e o behaviorismo, autossugestão é Freud e estímulos externos é o behaviorismo. A pessoa pode evoluir na medida em que ela vai crescendo, amadurecendo, se tornando adulta, ela vai avançando. Todo esquema mental é coordenado por outros esquemas, e ele próprio, o ser humano, constitui uma totalidade de partes diferenciadas. Os esquemas cognitivos dos adultos são derivados dos esquemas sensório-motores da criança. Então, nós somos uma espécie de evolução. Por isso, o pensamento de Piaget se aproxima muito do pensamento do biólogo, né, que já mencionei, Charles Darwin. Que Darwin também falava dessa evolução. E o nosso amigo Piaget vai tratar desta mesma evolução quando ele diz que o pensamento o pensamento piagetiano trata então dessa questão da evolução de criança para adulto. Os processos responsáveis pelas mudanças na estrutura de conhecimento são a assimilação, acomodação e equilibração. Mas antes eu gostaria de tratar um pouquinho, eu acho que nós vamos tratar aqui então desses três processos antes de falar. Acho que seria interessante eu falar um pouco mais, que eu não expliquei, sobre os estágios sensórios, ali o estágio que nós conhecemos, e que de repente seria interessante que vocês guardassem um pouco. O primeiro estágio, que é o sensório-motor, vai de 0 a 2 anos para o nosso amigo Piaget. E ele usa a expressão a passagem do caos ao cosmo, para traduzir o que um estudo sobre a construção do real significa dentro da pessoa. De acordo com essa tese, a criança nasce em um universo, para ela, caótico, habitado por objetos evanescentes. Isso quer dizer que desapareceriam uma vez fora do seu campo de visão, com tempo e espaço subjetivamente sentidos, e assim por diante. Então, para ele, esse período sensório-motor faz lembrar daquela situação em que a criança ela vai entender que algo existe se tiver no seu campo de visão. Por isso que quando você se esconde atrás de um lugar, para a criança, você deixa de existir. Você já percebeu como que a criança gosta de jogar o produto no chão? O bico, o lápis, o que quer que seja, ela gosta de jogar no chão. Por quê? Porque ela está tendo ali uma apropriação de percepção. Ela está aprendendo que aquele objeto desaparece e reaparece. Então, não adianta brigar com uma criança porque ela está jogando as chaves no chão o tempo todo. Ela está aprendendo. É um progresso para a criança. O período pré-operatório vai dos 2 aos 7 anos, que para Piaget marca a passagem do período sensório-motor para o pré-operatório, o aparecimento da função simbólica e semiótica. Para ele seria o surgimento da linguagem, uma concepção de que ainda não é lógica, ainda não é racional,
mas é uma linguagem em que a criança já começa a comunicar cor, tamanho, forma, conteúdo, textura. Ela vai começando a definir, e isso ela vai ligando uma determinada linguagem. O giz vai representar giz, né? O lápis vai representar o lápis, mas ela ainda não tem abstração. A abstração vai vir a partir do período concreto, que vai dos 7 aos 11 aos 12 anos, aonde a criança começa a integrar um pensamento lógico e mais coerente e trabalhar fora dela as coisas, né? Antes as coisas existem dentro dela. No primeiro período elas não existem. Se elas estão fora do seu campo de visão, elas não existem. No segundo, as coisas existem dentro dela. Por isso, essa dificuldade que a criança tem de possessividade, de levar o carrinho para casa, o carrinho que é do coleguinha, do primo, é dela. Ela tem que levar para casa. O pai é dela, a mãe é dela, o não sei o que é dela. Então, por quê? Porque aquilo está dentro dela. Tem um vínculo afetivo com a coisa dentro de si. Ela não consegue se abstrair. Esse é o período pré-operatório. Nós temos aí, então, o período das operações concretas. Ele é de abstração, quando a criança começa a perceber que as coisas existem fora dela e que ela não é dona daquilo, né? Ela não consegue, agora ela já consegue abstrair, ela já consegue saber que, na fase púbere, né, saber que existe um mundo paralelo ao mundo dela, né, e já começa a fazer suas ligações. Nesse período, o egoísmo ainda é presente, né, mas já se caracteriza de uma forma de capacidade de estabelecer relações, de coordenar por pontos de vista diferentes, de integrar um modelo lógico diferente. Meu Deus, com esses picarros. Então, cedo é assim mesmo, eu estou gravando essa aula cedo, tá? Então, e compreendendo essas coisas como uma ação que leva a criança a raciocinar mais, a buscar mais explicação e começar o processo de desapego, que não vai acontecer agora, mas que vai acontecer futuramente, no período operatório formal, que é de 12 anos em diante. O que acontece? Acontece que um desligamento da coisa em si, né, dentro dele, mas um desligamento para a coisa formal. E a possibilidade de a criança estabelecer um raciocínio lógico, né? Então, agora já está resolvido, o mundo lá de fora não é o meu mundo, né? E agora ele pode abstrair, ele pode perceber que o lápis serve para muitas coisas, não apenas para brincar. Na fase pré-operatória, na primeira fase, o lápis serve para brincar, para levar à boca. Na segunda fase, o lápis serve para ser meu. Eu vou levar o lápis para casa porque eu quero, eu gostei. Na terceira fase, o lápis serve para pintar, para escrever. A partir da quarta fase, ele começa a criar possibilidades com o lápis. Para que pode servir o lápis? O lápis pode servir para prender o cabelo, no caso das meninas. O lápis serve para prender a porta. O lápis serve para quebrar e furar não sei o quê. Então, começa a criar possibilidades lógicas. E essas fases, elas são fases de construção do desenvolvimento da pessoa. Que também, gente, é muito curioso, transforma isso em uma construção moral. As 3 primeiras fases são as fases até nem sei se é muito as 3 primeiras, talvez as 2 primeiras, é uma fase de anomia, ou seja, de dependência moral das outras pessoas. E a pessoa não tem regra. Pronto, o brinquedo é meu e eu vou levar ele para casa. Eu tenho
Eu estabeleço a minha relação entre bem e mal. Eu estabeleço os meus hábitos. Eu grito, eu choro e tudo mais. Na terceira fase, nós temos a fase da heteronomia, que é uma busca pela autoridade. Quando o pré-adolescente vai saber, ele começa a entrar em crise entre o não obedecer e o ser obrigado a obedecer às regras. E a heteronomia vai fazer com que crie nele uma resistência, uma revolta. Gente, é tanta coisa para dizer. Vocês comecem a perceber que, como é o campo que eu mais trabalhei até hoje, tem muito conteúdo que eu poderia trabalhar com vocês nesse período, que não diz muito interesse a vocês, com certeza. Mas assim, ó, gente, trocando em miúdos é isso. E o terceiro período, que é o período formal, o período lógico, é o período da autonomia. É quando eu vou trabalhar ainda essas três características de anomia, autonomia e heteronomia com vocês. Já fiz isso na primeira aula, quando eu falei sobre ética. E quando na autonomia, eu consigo conciliar a lei dos outros com a minha lei. A lei dos outros com a minha vontade. Eu busco uma autonomia. Eu já sei o que é bom para mim e que eu preciso fazer, e o que não é bom para mim eu preciso refutar, tá? Então agora vocês têm as fases do desenvolvimento, conforme perceberam ali, e essa capacidade de compreender o ser humano a partir de Piaget. O que então Piaget entende por assimilação, acomodação e equilibração? É um termo emprestado da biologia. O alimento, por exemplo, é ingerido, digerido e assimilado. De forma semelhante, o conhecimento. Ele é ingerido, digerido e assimilado. A assimilação pode ser vista como o processo cognitivo de colocar novos eventos em esquemas existentes. É o processo pelo qual o indivíduo se adapta ao ambiente onde ele habita. A criança olha para a vaca e diz: tem 4 pernas, é maior do que gato, é meu amigo e tem nariz molhado. Que lindo cachorro, bonito cachorro. Então isso se chama assimilação do conhecimento. Quando eu já coloco o conhecimento numa estrutura que eu já tenho. Quando eu falo para vocês de uma coisa que vocês não conhecem, e vocês vão colocar essa coisa dentro de um conhecimento que está ali no cérebro de vocês. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é o gosto de jaca, com exceção a quem não conhece, vai dizer: eu não sei. E se eu disser: tem um gosto parecido com o de banana, banana, eu sei. Então eu assimilo o gosto da banana ao da jaca. Então esse é o processo por assimilação. Acomodação são os esquemas dos adultos, diferente das crianças. Piaget descreveu e explicou essas transformações pelo processo de acomodação. Ocasionalmente, um estímulo não pode ser assimilado por não poder ser encaixado em nenhum esquema pré-existente da estrutura cognitiva. O que isso quer dizer? Eu só vou entender alguma coisa se isso já estiver nas minhas faculdades mentais. Se eu não tiver esse conhecimento pré-existente na minha cabeça, eu não vou conseguir entender. É muito recorrente isso, eu que trabalho com questões de fé, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma dificuldade de pensar Deus fora do tempo e do espaço. Porque o único esquema pré-existente que nós temos em nossa cabeça é o esquema do tempo e do espaço que nós conhecemos. E quando nós somos convidados a abstrair, nós temos dificuldade de raciocinar aquilo que nós não conhecemos. Logo, acomodar um conhecimento àquilo que eu já conheço é confortável. Eu tenho uma certa zona de conforto, eu não quero sair disso, porque quando eu sou obrigado a conhecer coisas diferentes, eu acabo não gostando. Se não é aquilo que me interessa,
que já está dentro do meu pensamento, dentro da minha estrutura mental, é natural que a consciência nem preste atenção. Por exemplo, uma aula de psicologia para uma pessoa que quer trabalhar com estética. E você pode se perguntar, mas o que essa chatice diz respeito para mim? E eu vou te responder, nada do teu cérebro será interessante se não responder às acomodações daquilo que você procura. Isso quer dizer que se você tiver uma aula de física quântica, por mais interessante que seja, o teu cérebro não vai acomodar aos teus interesses. Só vai acomodar ao teu interesse aquilo que for do teu, da tua busca, né, dos teus esquemas mentais já elaborados. Então a acomodação é eu buscar perfeitamente encaixar na minha cabeça os objetos do meu interesse. E por último, que é o estágio mais bem elaborado, segundo o nosso amigo Piaget, é o da equilibração. Os processos de assimilação e de acomodação são necessários para o crescimento e o desenvolvimento cognitivo. Apenas assimilação, poucos esquemas e incapacidade de detectar coisas novas, coisas diferentes. Quando eu fico só com a assimilação, eu fico só com aquilo que eu conheço. Você vai pedir para uma pessoa assim, alguma coisa relacionada a um outro país? Não, eu não sei, porque eu não consigo entender. Eu não vamos a um exemplo. Vamos buscar um exemplo bem interessante. Comer carne de rato ou comer carne de cachorro. Vocês estão dizendo, que nojo. Então, você assimilou aquilo que você gosta. É muito natural. Se você for na China, na Indonésia, Taiwan, Polinésia, aqueles outros países, principalmente do Oriente, talvez você vai ter que comer carne de sapo. Não estou falando rã, estou falando sapo. Rã é da nossa cultura. Eles é rato, cachorro, sapo, cobra e assim por diante. Então nós assimilamos e pronto. A acomodação é um grande número de esquemas pequenos com pouca generalidade. O que eu tenho? Eu tenho várias coisas no meu cérebro e que eu vou encaixar as coisas que eu gosto naquilo que eu já criei. Por que você não abre possibilidades no teu cérebro? Vamos conhecer mais. Há sempre uma oportunidade de conhecer, né? Então, não acomodar os esquemas teus às pequenas possibilidades que o cérebro te oportuniza. Vamos ampliar. Então, o que é a equilibração? É a busca de balanço entre a assimilação e a acomodação. A assimilação é da experiência à mente, a acomodação é da mente à nova experiência. A assimilação, eu pego alguma coisa nova lá de fora e eu coloco na minha mente, eu assimilo aquilo, né? Coloco aquilo na minha mente, e a acomodação eu pego o que eu tenho na minha mente e eu tento compreender o fenômeno fora de mim. E a equilibração é quando eu faço as duas coisas. Eu busco aprender e confrontar com o que eu conheço. Aprender e confrontar com o que eu conheço. Isso é bonito em Piaget e desperta em nós o interesse para o conhecimento. Se eu estivesse dando aula de psicologia para pedagogos, nós iríamos avançar muito nesta prática. Vamos agora a Lev Vygotsky, que é de 1896 a 1934, né? Ele já é um pouco mais antigo, não é tão recente. Propôs que o desenvolvimento intelectual se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade, e que cabe ao professor o papel de mediador nesta relação. A criança nasce inserida num meio social, que é a família,
E é nela que estabelece as primeiras relações com a linguagem na interação com os outros. Na aula passada eu comecei provocando vocês no sentido de dizer do qual que vocês concordam mais. Com o behaviorismo, que a pessoa é fruto do ambiente, ou o inatismo, que as pessoas nascem com ideias inatas, dons. E aí vocês poderiam ter, se nós estivéssemos em sala de aula, respondido melhor a essas questões, porque não tínhamos todas essas respostas, né? Nós não tínhamos ainda essa outra visão. E aí então provocando como que vocês achavam melhor. Que o ser humano é fruto só do ambiente onde ele vive, ou o ser humano já nasce com todas as ideias prontas? Behaviorismo ou Freud? Aristóteles ou Sócrates? E agora então vocês têm a resposta. Por que não as duas coisas? Tanto o construtivismo de Piaget quanto o socio-interacionismo de Vygotsky vão dizer que o ser humano tanto nasce com ideias, com predisposições, quanto ele se deixa influenciar pelo ambiente onde ele vive. Isso se chama socio-interacionismo. Ele tem uma base em Karl Marx, né, no socialismo de Marx, e ele desenvolve o ser humano a partir das relações sociais. Quanto melhor for a relação social, melhor é o ser humano. Ele desenvolve o ser humano a partir da história, né? Não só do ambiente onde ele vive, mas de todo o contexto histórico e também da sua cultura, de fora para dentro. Não, prestem atenção, não refutando, não jogando fora aquilo que a pessoa já traz consigo. Então, essa que é a questão. Para Vygotsky, para Lev Vygotsky, nós vamos ter um misto entre o que eu sou e o que os outros querem que eu seja. Mas pesa muito, por influência de Karl Marx, pesa muito o ambiente onde eu vivo, o modo como as pessoas querem que eu seja e como elas querem que eu pense, certo? Então aí nós temos os períodos de desenvolvimento de Vygotsky, a primeira infância, que vai dos 0 aos 3 anos, a infância, que vai dos 3 aos 10 anos, e a adolescência, dos 10 aos 17 anos. Vygotsky não deixou muito, né, bem elaborado essa questão de primeira infância. Sim, deixou elaborado, mas não que dissesse muito interesse a um esquema do ser humano rígido. Parece, no meu entendimento, pelos meus estudos, parece que o que ele quis dizer foi uma coisa, mas depois os próprios estudiosos de Vygotsky vão dizer, calma, peraí, esse negócio está muito aberto, né? Essa possibilidade aí ela é mais vasta. Ela não é tão contundente como Freud preveniu, né? Como Freud estabeleceu, ou mesmo Piaget. Parece que Vygotsky ele vai deixar mais lapso, né? mais abrangente. O que é a primeira infância, o que ele entende como primeira infância e assim por diante. Vamos lá. Para ele, então, as atividades dominantes da primeira infância: comunicação emocional ou emotiva. O adulto é o centro da vida da criança, seja pais ou professores. Há um vínculo positivo de desenvolvimento, né, que eles chamam de positivo, que não no sentido de benéfico, mas positivo no sentido de dizer que tudo aquilo que acontecer, a criança vai se apropriar, né, até mesmo as coisas ruins, ela vai se apropriar, é conhecimento absoluto. E aqui está uma atividade objetal, manipulatória. O uso indiscriminado, por exemplo, o pente. Para que serve o pente? Não sei. Nessa primeira infância, a criança vai dizer, o pente, não sei para que serve. Serve para qualquer coisa? Serve para pôr na boca. Tira isso da boca, criança. Então o pente não cumpre a sua função. A atividade objetal
ela é indiscriminada, ela não tem ainda o simbólico, tá? Que vai ser na próxima. Há uma função social limitada, né? Que é de pertença, que é de permitir-se não, mas de total cuidado do outro para com a criança, e o uso livre da questão dos objetos para qualquer coisa, e não necessariamente para a sua existência para a qual foi criado. A infância. Para Vygotsky, o desenvolvimento acontece em uma forma espiral. Nós estamos num nível de desenvolvimento que é correspondido a ciclos, né? Na medida em que completa um ciclo, começa o outro. E esse ciclo ele acontece de forma particular, individuada, com auxílio do externo. Na infância, nós temos uma crise da interface. O eu e os outros. A transição do que os outros querem que eu seja e a autoafirmação. Por isso a resistência, a briga, a raiva, a pré-adolescência, quer tudo na hora, dificuldade de aceitar limites. Quer dizer para uma criança fazer uma coisa? Diga o contrário, não vá nesse poço. O que acontece? Brinca em cima do poço, corre em cima do poço, abre o poço e se joga no poço. Basta dizer o contrário para a criança fazer. Uma vez eu estava viajando, né, com um grupo de amigos e uma família levou os 2 filhos pequenos dentro do ônibus. E os pais dizendo, filho, não suba no banco, filho, você vai cair, filho, não suba no banco. Aí eu peguei e usei psicologia reversa. Eu disse, viu, criança, vem cá, suba lá em cima. Que eu mostrei com o dedo para o bagageiro. Eu disse, duvido que você sobe no bagageiro, duvido. Quero ver se você sobe lá em cima, porque eu quero ver você caindo um tombo de lá de cima. Duvido que você caia um tombo. Usei psicologia reversa. Como se chama? Sabe o que aconteceu? A criança sentou, sossegou, pegou o celular e ficou brincando com joguinhos no celular. Se eu dissesse, não suba lá em cima porque você vai cair, então é a negação da negação. A criança tem que negar aquilo que lhe foi negado. Qual é a atividade dominante? É o jogo de papéis, o jogo do faz de conta. Agora eu sou a mamãe e você é o meu filho. Vocês que são pais, mães, já trabalharam com isso? A criança diz, ô meu filho, vem aqui, essa troca de papéis, né? Ele está buscando o seu espaço, está se identificando. A brincadeira estabelece as necessidades de agir no mundo e também as atividades produtivas que modelam a personalidade. E a adolescência, que é o período do pensamento e da linguagem, um intercâmbio social, características vinculadas ao corpo, mudanças de humor, intensidade afetiva, ansiedade, maturidade genital, função de procriação, mudanças emocionais na personalidade, na atenção, na memória, na imaginação, no pensamento e na linguagem. Perceberam? Então há aqui uma mudança para a maturidade, né? Seja física, biológica, na questão do corpo, seja social, na questão da interconvivência, seja no conhecimento, que é a questão da linguagem, como ele já estabelece vínculos com os signos, né, com os sinônimos, com os significados, com os simbólicos, e também na questão emocional, quando a criança já começa a ter alguma consciência de si e liberdade. Para Vygotsky, o mais importante é a tal da zona de desenvolvimento proximal. O que é a zona de desenvolvimento proximal? A famosa ZDP de Vygotsky. É onde eu estou e aonde eu quero chegar. O meio entre onde eu estou e aonde eu quero chegar, Vygotsky vai chamar de zona de desenvolvimento proximal. É a distância entre o nível real do desenvolvimento, determinado pela capacidade de se desenvolver,
de resolver um problema, determinado através da resolução de um problema sob orientação do adulto, ou em colaboração com outro companheiro mais capaz. Então é assim, ó, é a distância entre onde eu estou e aonde eu quero chegar. Hoje eu estou criança, mas eu quero me tornar um adulto. O que eu tenho que fazer para eu me tornar adulto? Vygotsky chama de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. E essa zona é o meio entre o real e o potencial, entre onde eu estou e aonde eu quero chegar. Aí é que está o cerne do pensamento de Vygotsky e a grande preocupação de Vygotsky com a ideia de desenvolvimento das pessoas e assim por diante, certo? Se nós fôssemos trabalhar a pedagogia, nós iríamos adentrar muito mais nessas questões de Vygotsky. E aí nós temos, em terceiro lugar, uma abordagem humanista. E dois pensadores, dois psicólogos muito bacanas, que vocês vão adorar, Erich Fromm e Viktor Frankl. Erich Fromm, já tem ali até a figurinha, que eu coloquei ali para vocês, nessa árvore. Então ele trabalha a terapêutica, a psicanálise junto com o marxismo. O marxismo é aquela ideia de que o coletivo constrói o indivíduo. E ele trabalha a análise das neuroses a partir da sociedade. Para o nosso amigo Erich Fromm, você é fruto do ambiente onde você vive, mas não do jeito que os behavioristas pensavam. É uma forma um pouco mais acentuada de pensar que para o nosso amigo, Erich Fromm, o ser humano ele é definido pela sociedade, ele até pode interagir no seu pensamento, mas a sociedade determina e constrói a sua personalidade. Tá? Segundo ele, Marx estava certo em dizer que o coletivo é mais importante do que o indivíduo, porque o coletivo determina que o individual pense daquela forma. Eu já falei para vocês na aula passada sobre a questão do comportamento behaviorista, quando eu acabo comprando uma coisa que não é tão necessária para mim, mas eu compro porque no coletivo aquilo me faz eu sentir bem, Então o homem é produto da sua cultura, o ser humano é produto da sua origem. O amor é a única resposta sã e satisfatória para o problema da existência humana. Isso você vai encontrar nas obras, por exemplo, do amor à vida e principalmente na obra A Arte de Amar. A Arte de Amar, eu vou disponibilizar essa obra para vocês em PDF e gostaria que vocês lessem, porque ela é muito bonita. Na teoria da personalidade de Erich Fromm, ele fala que o capitalismo é cruel para o ser humano. O mecanicismo e o capitalismo nos tornam apenas consumidores e tiram de nós a paz interior, porque você é fruto do ter, o ser é fruto do ter. Isto quer dizer que na essência o ser humano não é por dentro, ele é por fora. O ser humano é aquilo que ele parece ser. Olha que bacana isso. Por isso que a pessoa ganha um rótulo. Eu imagino eu falando isso para uma equipe que vai ser esteticista. Olha que interessantíssimo. Hoje as pessoas querem e gastam tanto para elas parecerem. Elas querem parecerem. Por quê? Porque o que está por fora na pessoa, o que é visível por fora, é muito mais importante do que o seu interior. Por isso que, segundo Erich Fromm, o capitalismo torna as pessoas vazias. Essa aula ficou muito interessante a partir de agora. E eu sabia disso. Porque na ideia de Erich Fromm, qual é a única forma de completar as pessoas?
de dar sentido à vida para as pessoas? Pelo capitalismo é comprando. Compre. Você vai ser aquilo que você tem. Você é o teu apartamento, você é a tua casa, você é o teu carro, você é a tua roupa, você é o teu rosto, você é o teu cabelo. Você é isso, você é a tua aparência. Qual é a necessidade que tem de as pessoas trocarem de carro, por exemplo, todos os anos? Só por causa que mudou a tarjeta da Chevrolet, que antes era opaca e agora ela é dourada. Imagine, eu já tenho um Vectra que tem o símbolo do Chevrolet dourado. Não passa pela cabeça de vocês o absurdo da futilidade que nós temos e que nós somos justamente a partir daquilo que a sociedade impõe que nós sejamos? Ou que nós tenhamos? Vou pegar um outro exemplo. Durante um tempão, nós tivemos um carro que agora caiu de linha, que a única coisa que mudou nesse carro foi a gradinha. Sabem de qual carro eu estou falando? Do Fiat Uno. Pegue o primeiro Fiat Uno até o último Fiat Uno, esse quadrado, e veja, o carro é absolutamente o mesmo. Só mudou a gradinha da frente. Ah, tudo bem, eles deram uma ajeitadinha na sinaleira traseira. E muitas pessoas acabavam trocando, né, por causa da gradinha. Nossa, meu Deus, agora veio uma gradinha arredondada. Agora veio uma gradinha com 2 riscos. E você ter um carro que não tinha a gradinha de 2 riscos, significa que você está obsoleto. Você vive num mundo, né, num mundo obsoleto, num mundo de obsolescência planejada, né? O consumismo trabalha muito a obsolescência planejada. Procure ali, depois na internet, o que significa obsolescência planejada, que é criar uma consciência em nós de que as coisas precisam ser... Só vou responder uma mensagem, só um pouquinho. Pronto. Assim, ó, eu estou no meio de uma gravação de uma aula, inclusive eles estão agora vão assistir depois esse áudio, mas assim, ó, gravando a aula eu já desço fazer o horário paroquial, tá bom? Até mais. Então, voltando, a obsolescência planejada, ela é a ideia de que as coisas foram feitas para não durarem muito tempo. E quando você compra, nossa, ligam uma coroa dourada na nossa cabeça. E ao mesmo tempo, este pensamento cria desamparo, solidão, alienação social. Quem não tem está à margem da sociedade. Você já foi num shopping? Você viu como é frustrante você passar por todas aquelas vitrines e não poder comprar? Não ter dinheiro para comprar? Porque aquele cinto que está lá, ele custa 900, aquela bolsa, cinto não, aquela bolsa que está lá custa R$912. Meu Deus, gente, se eu tivesse aquela bolsa, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Por que a bolsa é importante? Porque ela é um utensílio de extrema necessidade? Sim. Mas por que ela é importante? Tem que ser aquela por causa do preço, por causa da marca? Então isso cria um desamparo, uma solidão nas pessoas. Sua tese, vejam bem que interessante. A sua tese é que na presente busca de sucesso financeiro, ao lado da liberdade material conquistada ao longo da história do Ocidente, os indivíduos se isolaram cada vez mais uns dos outros. Essa mesma liberdade econômica, carregada de solidão, tornou-se motivo de medo e angústia, levando as pessoas a desejarem uma fuga psicológica de alienação por meio de ilusões, do ter e do pertencer. Uma corporação ou grupo que lhes fariam sentir menos sós. Imagine hoje, nessa época de Facebook,
Inclusive, se vocês quisessem pesquisar, tem um filósofo atual que morreu agora recentemente, polonês, chamado Zygmunt Bauman, que ele fala sobre o vazio existencial pelas pessoas não receberem curtidas no Facebook, no Instagram e tudo mais. As pessoas que têm necessidade de se mostrar nesses lugares para elas poderem ter visibilidade, para elas se sentirem gente. A solidão e a impotência encontram na indústria moderna artifícios de felicidade. Para as pessoas serem felizes, elas têm que comprar, elas têm que consumir. Então, a solução estaria justamente em satisfazer esta necessidade das pessoas, ainda que ao preço da violência, da neurose, da servidão voluntária, explicando o fenômeno do nazifascismo, que muito bem rendeu o poder a algumas instâncias, originado não da força, mas da fraqueza das pessoas. 3 dilemas para Fromm. Primeiro, o dilema da vida e da morte, o que é a vida após a morte. O dilema da autorrealização, nós somos o ápice da história? Quando que eu vou estar devidamente, completamente feliz? E o isolamento, quem sou eu sem os outros? Eu preciso dos outros para eu ser feliz? 5 necessidades de relacionamento, submissão, poder e amor, verdadeira união com o mundo, de transcendência para preencher o vazio da morte, do enraizamento, quando nós perdemos a casa, as relações, impotência, solidão, o segundo nascimento, o medo de dar um passo decisivo, de sair da nossa zona de conforto, o senso de autoidentidade, de conhecimento de si, dos outros, de aceitação, aceitar-se, falar isso para a estética é muito interessante, aceitar o nariz torto, aceitar, interessante, não? E o quadro de orientação, que seria como caminhar, como trilhar e como buscar ajuda em outras coisas. O nosso amigo Viktor Frankl, ele vai ser então de 1905 a 2005, aí suponho que todos já tivessem nascido, e ele então vai desenvolver a sua teoria. Ele vai nascer em Viena, na Áustria, cresceu numa família de tradições o bem de calor humano. De 1914 a 1918, a família estava em situação econômica deficitária, e aos 13 anos ele ouviu o professor de ciências dizer que a vida era resultado do processo de combustão. Indignado, levantou-se e perguntou: qual é o sentido que tem a vida? E ele vai tentar responder essa pergunta. Qual é o sentido que tem a vida? Quando tinha 15 anos, ele passou a corresponder com Sigmund Freud. Em 1921, deu sua primeira conferência sobre o sentido da vida. Em 1925, como estudante de medicina, encontra-se pessoalmente com Freud e com Adolf Adler, que não é Adolf Hitler. Adler é um outro filósofo. E no ano seguinte, ele é excluído da Associação de Psicologia Individual pela divergência ao filósofo Adler, né, que falava sobre o indivíduo e a sua composição social. Ele foi presidente da Sociedade de Psicoterapia da Áustria, autor de extensa obra de psicologia, fundador da terceira escola de psicoterapia de Viena, e também a sua obra básica, O Homem em Busca de Sentido, que foi, né, publicado em muitos países, né, e ele faleceu de insuficiência cardíaca em setembro de 1997. 95 não, 97, então ali eu no primeiro slide eu coloquei errado. Comendo apenas uma tigela de sopa, aguada e uma pequena ração de pão, longas horas de trabalho e condições meteorológicas extremas, frio de 20 graus, abaixo de zero, e todas as falhas imagináveis, confrontando atrocidades, mortes,
doenças a cada dia, Frankl se apoiou em vários aspectos para lograr sobreviver. Foi apoiado em várias maneiras para garantir sua sobrevivência, principalmente pelo seu grupo de trabalho. Contou seus casos amorosos, conflitos, impressionou com uma diagnose característica sobre pessoa do capo e alguns conselhos terapêuticos. Então, só para vocês conhecerem a vida dele, foi uma vida atormentada. O amor que sentia por sua família e sua esposa lhe deu força para continuar lutando. Um momento significativo foi quando um outro prisioneiro indagou sobre o destino de suas esposas. O jovem médico começou a pensar em sua própria esposa e percebeu que ela estava presente dentro dele. A salvação do homem está no amor, e só no amor. Ele percebeu como é que um homem que não tem nada nesse mundo ainda pode conhecer bem-aventurança, seja apenas por breve momento na contemplação de sua amada. Olha que bonito, né? Depois ele bebeu das fontes da fenomenologia, procurou estudar os fenômenos, descrevendo-os, interrogando-os e abordando-os a partir de sua própria existência. A explicação dos fenômenos, feitos a partir de conceitos, crenças, afirmações, como referencial teórico, e o próprio existencialismo de Nietzsche, Vygotsky, Nietzsche e Sartre, quando ele fala sobre a existência do homem e o existencialismo que põe fim a tudo aquilo que é importante para o ser humano, deixando o ser humano num vazio existencial. Para ele, há uma importância na sua teoria em buscar a si próprio, tornar-se mais autêntico na relação consigo mesmo e com os outros, superar os dilemas, tensões, paradoxos e os desafios do viver, facilitar um modo mais autêntico de existir, tudo isso é magnífico, promover o encontro consigo mesmo para assumir a sua existência e projetá-la mais livremente no mundo, aumentar a autoconsciência, aceitar a liberdade e ser capaz de usar as suas possibilidades de existir. Então essas foram algumas das suas teorias. Quando ele associa a teoria a Freud, ele vai dizer que a personalidade pode ser explicada com base em um passado determinado por tendências instintivas, sendo elas que definem o ser humano. Então o passado define o ser humano. Ele até foi criticado por ele questionar tanto o passado e não falar muito sobre o futuro. E quando ele associa ao pensamento de Adler, ele vai dizer que as experiências traumáticas da infância podem criar uma imagem distorcida de si mesmo e do mundo onde vive. Por isso que é possível superar esse pensamento hostil, punitivo, para ser feliz na vida. Suas teorias apresentam uma ideia reducionista do ser humano numa visão apenas de passado. O ser humano é apenas dimensão de si mesmo no passado. A visão fecha a existência de um humanismo sem perspectiva de futuro. Eu sou fruto apenas do meu passado sem ser criativo. Para ele, cada indivíduo é confrontado com um valor específico no mundo, onde ele se torna único e insubstituível, reconhecendo as pessoas como conscientes e responsáveis. Implica-se no reconhecimento da liberdade da vontade humana. A liberdade aponta para o campo das possibilidades e é a antítese da ideia de destino. Eu gosto muito dessa frase: eu ajo não apenas em consonância com o que eu sou, como também me transformo em consonância com o que ajo. Então é preciso, segundo Viktor Frankl, cuidar do modo como eu vivo, porque o meu presente influenciado pelo meu passado é que constrói a minha personalidade. A grande crítica é que ele não consegue ver no ser humano o entusiasmo pela busca de um futuro. Essa é a grande crítica. Mas ele tem, então, uma verdade quando ele diz que o ser humano vive a angústia do passado. E aí, eu gostaria de terminar
recordando vocês aquele pensamento sobre depressão, estresse e ansiedade, os três males da modernidade. A depressão é viver excessivamente o passado, o estresse, viver excessivamente o presente, e a ansiedade, viver excessivamente o futuro. Aí nós temos algumas referências bibliográficas para vocês pesquisarem, mas eu penso que a aula de hoje tenha sido, de alguma forma, proveitosa, e eu espero que vocês tenham tirado proveito destas nossas contribuições. Valeu, gente? Conversamos à noite para nós trocarmos ideias, e eu gostaria que cada um de vocês, hoje de noite, escrevesse um pensamento da aula de hoje que chamou a atenção e postasse lá no grupo para nós. Pode ser a nossa tarefinha de hoje? Escreva um pensamento que chamou a atenção, vai ali e faça um zoom voltando para trás, um pensamento que chamou a atenção de vocês, para nós podermos compartilhar hoje na nossa aula. Certo, gente? Eu fico por aqui, um abraço e até a noite, vamos conversar mais.